E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Um Nerd e Meio. Hoje para falar sobre um assunto um tanto polêmico, tal da fadiga de filmes de super-heróis. Será que ela existe, mano, Rafa? Ou será que é só filmes ruins? Eu acho que é um pouco de vários Fatores. fatores que se unem e fazem com que as pessoas não vão tanto ao cinema para Eu filmes acho. medianos. Eu também acho. Mas vamos lá, né? Então, Rafa, eu acho que um dos principais problemas dessa caída dos filmes de super-herói ao cinema, né? Porque antigamente qualquer filme de super-herói batia mais de 500 M. Fácil, né? Mas a gente chegou em um período que foi marcante, né, para a vida da humanidade, que foi a pandemia, certo? E a gente sabe que depois da pandemia tivemos uma decaída gigante no cinema. Cara, acho que tudo que a gente vai pensar hoje existe um antes e um depois da pandemia, e acho que Sim, o cinema não seria diferente. Principalmente que a pandemia nos trouxe o boom dos streamings. sim, a crescente dos streams, né? Os streamings são caros, mas. E o cinema também é. Exato. E querendo ou não, o conforto de casa sempre vai ser muito maior que o cinema. E sem contar que os cinemas não são mais tão confortáveis quanto antigamente. A gente vê muitas salas ruins, vê um público ruim dentro do cinema. Claro, nossa. E piora quando o filme é ruim. Exato, que aí não tem nem como salvar a experiência, né? É, Assim, gente, é óbvio que a experiência do cinema ela nunca vai se comparar a uma experiência em casa, né? O cinema é muito mais gigante, é uma emoção muito mais grande, tanto que tem filme que só funciona no cinema. só funciona no Só cinema. funciona no cinema, e isso é uma verdade muito grande. Por exemplo, eu fechei Homem-Aranha no cinema, né, agora recentemente, que esse vídeo ele surge exatamente por causa do filme do Homem-Aranha, né? Por causa desse sucesso estratosférico que foi a bilheteria do filme do Homem-Aranha, que trouxe essa ideia da gente falar um pouco sobre essa fadiga do super-herói. Mas a gente sabe que a energia, né, o contato com as pessoas ali durante o cinema, ele é uma experiência totalmente diferente, sem contar que você quando vai ao cinema, você não tá só indo assistir o filme, você tá criando um momento, né? Uhum. Então, eu creio que o streaming, né, ele não vai superar o cinema, de jeito nenhum, A em gente experiência, né? também, Mas a gente tem que entender que tem filme que não vale a pena a gente ir pro cinema, cara. totalmente. Cara, e acho que super-herói ainda mais, porque a gente acabou de sair de antes da pandemia, final da pandemia, uma saga incrível que foi a saga do infinito, quando a gente fala de Marvel. Sim, Uma saga que você dependia. A gente tinha muitos filmes bons e os medianos ainda influenciavam no que você ia conseguir entender dos filmes bons. exato. Então, às vezes, num filme mediano, e eu aqui vou citar um, que é uma opinião própria, vocês podem discordar, a gente pode falar sobre Homem-Formiga 2. Homem-Formiga 2 é um grande filme mediano, né, na É, verdade. Não só Homem-Formiga 2, mas posso estar ofendendo algumas pessoas, mas pra mim, Capitã Marvel também é um filme mediano, certo? Não é um filme bom, mas você vê o reflexo na bilheteria do Capitão Marvel, que foi uma bilheteria estratosférica. E agora a gente vê, anos depois, né, com as Marvels, sendo o maior fracasso da Marvel em si nos cinemas, né? Uma bilheteria ridícula. E o filme também é bem ridículo, né? Um filme bem ruim, por sinal. é. Mas a gente via que filmes medianos conseguiam ter boas bilheterias quando a gente sabia que as pessoas iam no cinema primeiro. A Marvel tinha um histórico que fazia com que as pessoas iam ao Sim, ele cinema. tinha como se fosse um crédito, sabe? Um cartão de crédito. É, Eles tinham tipo uns 20 mil de limite, sabe? E isso. você ia gastando aos poucos. Então, era assim, lançava um filme bom, um filme mediano, um filme bom, um filme mediano. E ia carregando, né? Só que infelizmente, né? Pós período pandêmico ali, a gente encara uma Marvel Comics, né? Que o MCU, na verdade, com uma sequência de fracasso. Vamos dizer assim, né? E, sinceramente, eu não estou aqui para dizer que o gênero de super-herói acabou, não acabou. De jeito nenhum. Nós tivemos grandes filmes nesse meio tempo, e eu não falo só Marvel, eu falo de si. Eu falo Sim. de The Batman, eu falo de Superman,
Eu. Acabou aí, desse. Acabou aí, infelizmente acabou aí. Mas isso é verdade, Rafa. Na verdade, eu acho que quando as pessoas falam fadiga de super-herói, elas não estão só focando em cinema, né? Estão focando na mídia em geral. Então, quando fala de séries, e as séries são uma grande verdade, porque querendo ou não, as séries da Marvel, né? Tirando ali aquele começo com WandaVision, Falcão e Cidade Invernal, que ainda foi uma série boa até. Certo, nós tivemos outros fracassos ali que tornaram um pouco assim, esse comentário de fadiga de super-herói, né? A DC fortalece muito isso com a sequência de filmes ruins. Flash, Supergirl agora recentemente. Qual foi mais? Shazam 2, né? Puta, filme ruim. Filme horroroso, Aquaman 2. Aquaman 2, então foram sequências de fracassos que tornaram, eu acho que surge ainda mais a imagem do que a gente deveria ver o que seria no cinema, né? Os filmes de super-herói. Exatamente. Mas é importante a gente, até talvez vocês vão ver aqui na tela alguns números, Sim. Que não é só o cinema de super-heróis que está sofrendo. A gente pode citar aqui um filme que, cara, me recorda muito a minha infância, eu sou um grande fã, que é Indiana Jones. George Lucas, né? George Lucas. Assim, E um filme que trouxe Harrison Ford. No papel principal, novamente. É um filme que tinha uma expectativa absurda. Porque, querendo ou não, tem um comentário muito forte no meio da galera que a gente comenta sobre super-heróis e tudo mais, que é que hoje em dia, filme, quando não é um filme-evento, ele não rende, né? Então, no caso, quando a gente fala, Homem-Aranha, putz, o Homem-Aranha 3, no caso, né? Como é? Longe de casa? Longe de casa. Sem volta pra casa. Putz, é isso não. Não precisa. Casa, me esqueci. Sem volta pra casa. Ele é um filme que tornou um hype em torno dele da chegada, né, dos outros Homens-Aranha, né, os vazamentos faziam aquele engajamento todo e a gente viu ali que rendeu um grande filme e que no caso foi dado como um filme-evento, né? Tivemos o Doutor Estranho com a mesma pegada de ser um filme-evento também, então no caso ali a gente viu o Quarteto Fantástico, né? E outros personagens ali, então a galera fala, nossa, filme pra bater uma boa bilheteria é um filme-evento, o Deadpool e Wolverine também, certo? Que juntou o universo da Fox com o universo do CM, então foi mais um filme-evento, então esses comentários. E ainda veio o Quarteto Fantástico pra entregar na cara que parecia realmente isso, né? O Quarteto Fantástico ele chegou, ele é um filme assim, pra gente que gosta de quadrinhos, que gosta da família, né? A primeira família da Marvel, o Quarteto Fantástico, a gente gostou, é um filme bacana de se assistir, entendeu? É realmente um filme legal. Porém que não é um filme que, assim, a gente sabe que não vai conectar com todos os públicos, né? Exatamente. E ele teve uma bilheteria abaixo do esperado. Eu também ouço muito de... E ele não foi um filme-evento, claro. O Homem-Aranha fez sucesso porque é o Homem-Aranha. Mas é um pouco verdade, claro. Existe um público bastante fiel quando a gente fala... Homem-Aranha, ele tá além, né? Homem-Aranha. Mas se fosse só isso... O filme do Superman tinha feito 4 bilhões de bilheteria. Rafa, mas assim, falar que o Superman, ele ainda é o maior, assim, visualmente é o que a gente enxerga em todos os lugares, o mundo todo conhece o Superman, mas já tem um grande tempo que o Superman ele não é um grande atrativo comercial. Infelizmente já hoje... tem um grande período e isso, assim... Bora falar que lá desde os anos 90 é que Superman ele não é um grande atrativo mais. O Superman foi muito maltratado, infelizmente. Infelizmente, o Superman teve grandes problemas, mas agora a gente começou a recuperar um pouco o hype do Superman com esse filme agora, né? Trouxeram um novo ator, talvez isso também tenha causado um certo impacto na bilheteria, mas a galera se conectou muito com esse novo Superman, né? Eu acho que o novo filme do Superman que vai vir, ele vai ser ainda maior do que o primeiro. Exatamente. É injusto a gente é um personagem que meio abandonar, né? Podemos assim dizer, do Superman, mas a gente também podemos ter o Batman, porque o Batman, acho que pra mim hoje é o único herói que conversa na mesma mesa que o Homem-Aranha. O Batman, infelizmente, a gente não tem como fazer uma grande comparação com o Homem-Aranha por conta dos lançamentos, né? A gente tem o Homem-Aranha tendo filmes lançados aí em 3 anos, mais ou menos, uma faixa de tempo assim, mais ou menos, né? E enquanto o Batman, ele teve a Nolan, depois a gente viu eles em participações específicas em alguns filmes aí,
né? E agora retornar no The Batman do Robert Pattinson, certo? Do Matt Reeves. Porém, a gente não tem como fazer uma grande comparação se realmente o Superman... Superman... O Batman, ele realmente dá pra botar numa mesa de competitividade contra o Homem-Aranha. Mas eu ainda acho que não. Eu acho que o Homem-Aranha, Rafa, ele é um grande família, sabe? Ele é um super-herói família. Ele atrai muita gente. Uma coisa que me pega muito no Homem-Aranha é que ele conversa com todas as faixas etárias e de público. E ele nunca deixou de sair da nossa imagem. O Homem-Aranha, se vocês pararem pra pensar, ele vem numa sequência de animações e visualmente, né, pra nós acompanhar desde o início ali dos anos 2000 até o ano 2026. A gente nunca teve um momento que a gente pausou o Homem-Aranha. Enquanto o Batman, sim, a gente teve grandes pausas. A gente teve sequências de animações que tiveram, assim... A gente teve as animações dos anos 90, ali, as dos anos 2000... Porém, depois disso, a gente não teve uma contínua animações do Batman. O Batman sempre lança animação, mas são animações que ficam escondidas. Pouca gente assiste, e acho que a gente deve muito ao contrato que a Marvel fez com a Sony. Quando a gente fala de Homem-Aranha, a obrigatoriedade da Sony ter que lançar algo do Homem-Aranha a cada 5 anos, pois senão, no mínimo, né? No máximo 5 anos de espaço. E lembrando, gente, que a Marvel, o quê? A Sony, na verdade, ela tem um direito cinematográfico do Homem-Aranha. Não é o direito geral. Então você tem que lembrar que quando se trata de animações, seriados são voltados à Marvel, né? Exatamente. Não são voltados à Sony. Mas o que eu digo, o cinema faz muita falta. É por isso que a gente teve... Aí estamos no terceiro grande Homem-Aranha dos cinemas. A gente tem os filmes, infelizmente, os filmes ruins do Aranhaverso, do Sonyverse. E a gente tem do Sonyverse. E a gente tem a incrível animação do Aranhaverso. Que é gigante, né? Que é gigante. E tem que lembrar que quando a gente vai falar de Sonyverse, a gente fala também de uma saturação, né? Eles viram que tava ruim e continuaram, pô. Aí você vê Morbius, Madame Teia, Craven, e eles não cansavam, pô. E quase que lança aí o... Como é o nome dele? O lutador livre lá do Homem-Aranha. Putz, imagina, velho, que sequência de merda, velho. Lançou por lançar. Exato, e a gente vê que isso satura o mercado, sim, é uma verdade, satura o mercado, mas a gente percebe que, na verdade, o problema, ele não tá ligado exatamente à quantidade de filmes de super-heróis. Eu acho que não é isso. Não. É a qualidade geral do produto. A gente tem que pensar que quando vamos lançar um filme de super-herói, ou um filme em geral, a gente tem que pensar tanto no marketing do filme, certo? Quanto também na qualidade do filme. O roteiro, certo? A direção do filme tem que ser boa. Olha o grande problema que a Marvel tem, assim, ao longo dos tempos, né? Apesar que, desde então, a gente tá resolvendo aos poucos. Mas é o CGI da Marvel. Era piada, né? O CGI da Marvel sempre foi piada, foi uma grande piada. E eles vêm resolvendo aos poucos desde então. Porém, a gente sabe que... E falando de marketing, a gente pode pegar a própria DC, que não tem marketing. Putz, horrível, né? A gente gravou um vídeo sobre a série Os Lanternas, que vai sair da DC. Isso. E a gente não... Semana passada, praticamente, que a gente chegou a ver algum verde e referenciar essas lanternas nos trailers. E é um grande problema do James Gunn agora, né? A gente trazer o universo do James Gunn agora e falar sobre marketing, porque o James Gunn não tem marketing, né? O James Gunn, ele posta nas redes sociais dele. E a gente aí ele vai falar, putz, não tem o mesmo resultado? O James Gunn vai falar, mas porra, velho, a gente sabe que o resultado ele não vem dessa forma. Quando a gente cria um evento, como as pessoas falam, né? O filme evento. Para criar um filme evento, você tem que criar um ambiente, entendeu? Por exemplo, a apresentação dos Vingadores lá na Comic Con agora. Foi um grande evento. Então, tipo, a galera lá em cima, ela hypou junto, sabe? E a gente sabe que esse hype que eles carregam lá dentro, esse hype, ele ultrapassa, ele sai pra fora, entendeu? Então, quando você chega e só publica na rede social, esse aqui é o Batman. Esse vai ser o ator do Batman. Supor, né? Não é a mesma coisa. Você não tá criando... Você vai ter um alcance grande também? Vai. Tá? Vai ter um alcance grande. Mas você não vai ter o mesmo
aquela bagagem, sabe? Que tá trazendo o hype nas costas, na minha opinião. Muitos filmes de super-heróis desaprenderam a criar um ambiente que faça o fã e o não fã de super-herói se Isso. interessar. E acho que essa é a grande diferença. Cara, antes da pandemia, quando a gente tava na saga do infinito, cara, que incrível era você ver um pós-crédito e já ficar hypado pro próximo filme. Sim, isso sempre foi, né? E o que agora que a gente pode ver na DC é que não existe, né? Não existe. Não tem pós-crédito agora. A Supergirl, para quem teve o desgosto de ir no cinema, né? Como eu fui, percebe que o filme não tem pós-crédito. Sincero, e no caso da DC, porque principalmente eles não sabem o que vão fazer em seguida. É. Assim, a gente veio conversando um pouco mais cedo, né, Rafa? Será que o James Gunn ele tá sofrendo algum embargo? Ele não pode lançar determinado filme, determinado super-herói? Porque, meu Deus, só pode ser isso. Porque tá na cara que não tá dando certo e que ele precisa trabalhar com grandes personagens. A gente sabe que personagens menores, eles podem sim fazer filmes bons. A gente viu os Guardiões da Galáxia, um grupo totalmente desconhecido que o próprio James Gunn trouxe e hoje virou uma das maiores franquias da Marvel. Mas se você pensar que tinha todo um universo em si já um pouco trabalhado, né? Exatamente. A gente já tava ali numa época que os filmes de super-heróis estavam sendo lançados e que tava vindo uma coisa boa já de dentro, né? Exatamente. Então a galera tava dando a chance novamente a coisas novas. Hoje em dia a gente dá sim chance a coisas novas, não é um problema, eu acho, dar chance a coisas novas, mas é você criar um hype em torno. Mas, por exemplo, o Superman foi lançado agora, assim, dando a nova cara ao universo do DCU cinematográfico, né? Porém, pô, você lança em seguida Supergirl, no qual se mostrou ser uma personagem nem classe B, mas uma personagem classe D, né? Lá embaixo, pra bater uma bilheteria daquela, tem que ser realmente muito olha ruim. que é uma personagem que eu gosto particularmente, mas Eu pra não acho começar o ruim. universo... Gibbs, se o filme do Superman tivesse acabado com uma cena pós-crédito mostrando Temícera e anunciava o próximo filme, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, putz, grande. Grande? Grande. A gente sabe que a Mulher Maravilha, com a Gal Gadot, por exemplo, com aquela atriz maravilhosa da Gal Gadot, com muitas expressões faciais, bateu bilheterias extraordinárias, né? Foi um grande sucesso da DC. E o público clama por ver a Mulher Maravilha nova. Exato. E outra coisa, não lançou um dia desse, mas se vocês pararem pra pensar, do espetacular Homem-Aranha 2 pra o Guerra Civil, foi muito tempo. Entendeu? Então você teve 2 Homem-Aranhas em um curto prazo de tempo, no qual não incomodou ninguém. Não incomoda. Gibbs, Não incomodou ninguém, se é porque a coisa galera... boa, as pessoas vão assistir. Exato, Rafa. Você vai reclamar que ganhou seu salário 2 meses seguidos? Não vai. Ninguém reclama, cara. Esse é o problema, entendeu? Ainda mais quando uma coisa não tava dando certo. A gente viu que Mulher Maravilha 2 não foi bem, porque realmente era um filme ruim, certo? E que lançar um outro filme bom com a outra atriz seria um grande impacto. Exatamente. Entendeu? Então você lançar, trabalhar com os 3 grandes, Superman, Mulher Maravilha e Batman, entendeu? Eu ouço muito, não vamos lançar um Batman agora porque já tem o Batman do Matt Reeves. Cansado. E você vai reclamar que tem muito Tem filme 2 do Batman? Batmans? Se for o Batman bom, 2 versões do Batman? E outra coisa, o Matt Reeves já vai encerrar agora com o segundo filme. Outro problema, né? Foi adiado pra 2028 o filme. Aí é sacanagem. Então quer dizer que a gente não vai ter Batman até 2028, 2029? Caraca, é muito tempo, Rafa. Eu acho que hoje em dia o super-herói mais relevante da DC é o Batman e a gente tem esse grande problema, né? Cara, o Batman carrega de si. As HQs vendem muito. Os jogos vendem muito. As animações são sempre muito bem avaliadas. Não vou dizer se é um sucesso, porque a DC esconde as animações dela. Esconde, né? Só quem conhece vê. Mas a DC no cinema trata como se fosse mais importante lançar um filme sobre o barbeiro do Flash. Que nem a fazer, como o povo fala, né? O Homem Sacola, né? Fazer o filme do Homem Sacola, Homem-Pipa. Duvido do filme do Homem-Pipa. Não duvido do filme do Homem-Pipa. Certo, mas a gente teve agora recentemente o anúncio, né? De uma repórter aleatória da série do Jimmy Olsen. Que é uma série que, obviamente, eu creio que vai ser uma série boa, mas que a gente sabe que não é a série que a gente quer. Importante frisar que não é a série do Jimmy Olsen que vai impedir a gente de ter um filme do Batman, da Mulher Maravilha, Nossa, do verdade. Flash.
Não é isso, gente. A gente tem que entender que são propostas diferentes, orçamentos diferentes e, e até plataformas diferentes. Sim. Mas é uma coisa a se pensar. Acho que o que pesa para essa tal fadiga de filme de super-heróis são as decisões que principalmente executivos têm quando a gente fala de super-heróis. São escolhas, no caso da DC, por filmes que não interessam no geral. Produções de baixa qualidade. Orçamento reduzido, né? A gente viu agora Supergirl com um orçamento baixíssimo, né? Que limitou o filme muito. Eu acho que, assim, óbvio, o filme ele tem culpa no seu roteiro, na sua direção, mas eu creio que o orçamento, ele encurtou muito o filme também, Rafa. Sabia? Eu acho que encurtou bastante. Um filme que você tem a premissa que a personagem vai viajar pelo espaço e você dá um baixo orçamento? Absurdo, só teve 2 planetas, né? Praticamente. Cara, a HQ é linda. Perfeita. E a gente não conseguiu trabalhar isso, infelizmente. E acho que no caso da Marvel não é a quantidade de filmes, mas a quantidade de filmes que decepcionaram o público. Exato. E assim, foi um problema muito grande pra mim, que ainda continua sendo os roteiristas, a fórmula Marvel sendo aplicada, né? A gente sabe que a fórmula Marvel é uma fórmula de sucesso, certo? Realmente é uma fórmula de sucesso, é uma boa fórmula, mas a gente tem que entender que a sinergia dessa fórmula com o roteirista e com o diretor tem que ser, assim, perfeita pra gente encontrar. Perfeita. Como, por exemplo, a gente viu agora no filme do Homem-Aranha, foi muito bem. Ou a fórmula conversa com o roteiro e a gente tem um filme que você percebe que é um filme Marvel, mas que ele tem a sua própria história, tem a sua própria identidade, ou vão ser só filmes que estão na ordem que a Marvel quer. Exato. E, assim, querendo ou não, a gente percebe que quando o filme ele não tem essa fórmula Marvel, né, ele acaba não saindo tão bem. Olha o Quarteto Fantástico, é um filme incrível, mas a gente percebe que ele, de todos ali, é um dos que pega pouco a fórmula Marvel, né? Ele tem a fórmula Marvel, mas ele não encara ela tão quanto os outros encararam, né? E a gente vê que a bilheteria, ela tendeu a ser um pouco menor relativamente comparada aos outros. Deadpool e Wolverine, um grande filme, a fórmula Marvel inserida nele, né? É um filme mais 16, né? Mas mesmo assim, ele conseguiu encaixar a fórmula Marvel. Você viu ali que tinha a fórmula Marvel por trás, sabe? Agora, assunto polêmico, Eternos. Um filme que foge completamente da fórmula Marvel. Filme bom, mas que, ó, cai. Você conhece o seu público. Você sabe o que você acostumou o seu público a assistir. Exato. E aí você tira seu público dessa zona de conforto. E é uma teoria minha, Rafa. Eu acho que o Kevin Feige, ele tem uma tendência de botar roteiristas e diretores e roteiristas, né? Diretores, geralmente. Com a menor relevância para ele conseguir moldar aquele cara da forma que ele quer, sabe? Porque se você perceber, Doutor Estranho 2 com o Sam Raimi, certo? Agora, que pra quem não sabe, o Sam Raimi é dono da trilogia do Homem-Aranha, né? A grande trilogia do Homem-Aranha. A gente sabe que ele não é um cara pequeno, né? É um cara gigante, então você não consegue moldar o cara da forma que você quer. Até falando de Eternos. A gente tem uma diretora ganhadora de Oscar, né? Que traz uma visão completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E é um filme que fugiu do que é acostumado. E é um filme bom, ok? É um filme bom. Deixar claro que é um filme bom, mas que não é o que conquistou a galera, né? Não é o que você espera de um filme de super-herói da Marvel. Exato. Então, gente, basicamente o vídeo ele é sobre essa conversa, assim, a gente não chega a uma conclusão geral da coisa, mas são ideias que vão se passando, mas que a resposta final seria essa, né, Rafa? Que na verdade não existe a fadiga do super-herói, na minha opinião, eu acho que na sua também não, né? É que na verdade são produções medíocres, velho. Medíocres, as pessoas pararam de querer pagar por filmes medíocres. E tem um grande peso, né? Hoje em dia a gente tem esse peso enorme em saber ser seletivo. Mas, e vocês? Qual é a opinião de vocês? Coloque aí nos comentários. E a gente tem uma novidade, né, Games? Tem. Qual é a novidade, Rafa? Estamos... Peraí, você vai ter que dar um corte. E nós temos uma novidade, né, Games?
Qual a novidade, Rafa? Agora nós estamos no Instagram, vamos ter um perfil onde a gente vai conseguir trazer as notícias mais em tempo real, para vocês não precisarem esperar o vídeo, e depois a gente traz o vídeo para cá com mais informações, opinião. É só Sim. vocês seguirem lá, é o Nerd e-mail, vai aparecer aqui para vocês o nosso arroba, e um espaço também para que a gente consiga conversar com mais facilidade, saber o que o nosso público gostaria de ter de conteúdo. Pode mandar ideias lá, manda notícia, manda o que seja pra gente comentar e interagir também, né? Exatamente. Bem, é isso aí, galera. Falou. Até o próximo vídeo.